Vamos então resolver um exercício aqui do exame de recurso de 12 de julho de 2016, cujo enunciado nos diz: o macaco hidráulico da figura está cheio de um óleo cujo peso específico é de 8.797 Nm por metro cúbico. Desprezando o peso dos dois pistões, que força F é exigida na alavanca para suportar o peso de 8.900 Nm. Portanto, na imagem que temos aqui, podemos realmente observar que temos aqui o tal peso de 8.900. Queríamos determinar então qual é que é a força que tem que ser exercida aqui na alavanca para conseguirmos equilibrar este sistema. Isto é o princípio dos vasos comunicantes, não é? E daí que tenhamos aqui um exercício prático daquilo que se traduz por ser apenas um exercício em que vamos utilizar o recurso à mecânica aplicada para resolvermos um exercício de mecânica dos fluidos. Portanto, nós vemos aqui que temos uma alavanca que comunica então com este pistãozinho, que tem aqui 25 mm de diâmetro. Depois faz acionar este óleo que suporta, ao fim e ao cabo, este peso que aqui está neste outro prato. E este tubo aqui já tem 75 mm de diâmetro e, portanto, desta forma temos que tentar equilibrar. Nós temos que arranjar aqui, de alguma maneira, um ponto que nos sirva para considerarmos o somatório dos momentos, não é? E que nos permita realmente determinar o equilíbrio das forças que aqui estão. Então, sugiro que possamos ver que este sistema está articulado aqui, então, neste ponto. Vamos lhe chamar a este ponto aqui o ponto A. Okay? E, portanto, desta forma nós podemos referir que o somatório dos momentos em relação a este ponto A deverá ser igual a 0, para termos isto em equilíbrio. Bem, portanto, se fôssemos agora a escrever, vamos aqui inserir uma equação. Uma coisa se passou. Bom, como estamos a referir, então, o somatório dos momentos relativamente ao ponto A é igual a 0. Se estendermos esta equação, aquilo que vamos obter é realmente que a força vai exercer um determinado momento, está distante da nossa articulação 380 mais 25 mm, e é isso que devemos então considerar. Reparem, vamos aqui escrever então F vezes, podemos trabalhar até em milímetros para ser ligeiramente diferente, ok? Ou se quisermos passamos isto tudo a metros. 25, ok? Até vou aqui colocar vezes 10 levantado a menos 3, não é? Portanto, temos aqui então a primeira parte da equação. Reparem que agora aquilo que deveríamos ter dito é qual é que é a nossa convenção de sinal positivo, não é? Nós podemos aqui tomar como consideração que o sentido horário será um sentido em que provoca momento negativo, ok?
Claro que o anti-horário será positivo. Então, voltando aqui à nossa expressão, temos que considerar que o F irá exercer um momento negativo e agora vamos então somar aquilo que é o peso, okay, que está ali a ser exercido, ok? Portanto, neste nosso ponto que aqui está, portanto, que se transmita desta maneira, e temos então o peso vezes os 25 milímetros. Portanto, agora é apenas colocar aqui a correspondência para os metros. Desta forma dizemos que isto será igual a zero e agora é apenas resolver o nosso problema. O peso que ali está agora tem que ser determinado, não é? Portanto, aquele P que ali temos, que é o peso do cilindro, nós, portanto, agora teríamos que fazer a sua correspondência. Bom, podemos aqui escrever uma nova equação em que vamos colocar então o nosso P do cilindro este sim terá que ser igual. E agora aqui ao peso que nós temos ali indicado no enunciado, então vamos colocar aqui peso sobre a área. E qual é que é a área que devemos colocar? O de 25 ou o de 75? Repare que aquilo que ele está a atuar realmente é depois a transmitir-se aqui no de 75 mm, não é? Portanto, a área tem que ser correspondente. Então teremos isto igual ao nosso peso de 8.900, que está ali indicado. Agora aqui tínhamos que dividir então pelo nosso π. Como é evidente, agora é o diâmetro, que é 0,075. Este valor tem que estar elevado ao quadrado. E deveria estar isto a dividir por 4, portanto é como se multiplicássemos aqui por 4. Portanto, agora o resultado final será de 2,01, desculpa, 2,01 mega pascal. Portanto, temos então a nossa pressão já determinada. Reparem que aquilo que fizemos foi dividir o peso pela área, né? Portanto a pressão será então determinada através de 2,01 megapascal. E como nós sabemos então através do princípio dos vasos comunicantes, esta pressão irá se transmitir ao cilindro mais pequeno e portanto podemos aqui dizer que o nosso P, okay, será igual. Podemos utilizar uma equação do género, né, desta, portanto, vamos aqui, seria nova equação. Nosso P, que é aquilo que queremos determinar, será igual então à pressão do cilindro
que nós acabamos de determinar, e agora multiplicada pela área. E a área que vamos agora aqui multiplicar é a área que nos interessa, que é a área do cilindro pequeno, não é? E portanto agora seria a área do diâmetro de 25. E chegamos então ao valor. Repare que agora teríamos que multiplicar os 2,01 megapascal por πd ao quadrado sobre 4, não é? Que é vezes π vezes os 0,025 milímetros. E isto dá-nos o resultado de 988,9 newton. Bom, já sabendo então o P, como é óbvio, agora é fácil de resolver a equação do somatório dos momentos, não é? Portanto, chegamos à conclusão que o nosso F então será igual a 61,04 newton. O exercício é simples, realmente a única questão que temos que considerar aqui por detrás disto é pensarmos naquilo que aprendemos já, por exemplo, em mecânica aplicada. Temos então o somatório dos momentos aplicado agora a um sistema, ok? Em que neste sistema temos um princípio de vasos comunicantes. Então nós sabemos que esta força que aqui está a ser exercida teria que ser contrabalançada por este P que aqui será também exercido, correto? E portanto dessa forma nós teríamos então ao fim e ao cabo o equilíbrio que estávamos à procura. Esta força, como aqui está representada, provoca um momento negativo, e aquilo que teríamos aqui, como é evidente, é depois uma força de reação, que é o nosso P que ali está representado, a fazer com que haja realmente o equilíbrio disto. Porquê? Porque este peso que aqui está transmite-se integralmente a este cilindro, a este pistão que aqui se encontra. E, portanto, pelo princípio dos vasos comunicantes, nós temos então que a pressão que é exercida no cilindro pequeno há de ser igual à pressão que é exercida no cilindro grande. E dessa forma nós sabemos que a pressão é igual ao peso sobre a área, só temos que depois fazer a correspondência com o nosso sistema. Portanto, a pressão do cilindro igual ao peso que tínhamos ali de 8.900 newtons, a dividir pela área do tubo maior, obtivemos a pressão de 2,01 megapascal e, por fim, então vamos resolver determinando o P, a força, que está a ser exercida aqui, então, neste ponto. E, portanto, isto será a pressão do cilindro, como nós dissemos, é igual, agora multiplicado pela área do cilindro menor. Obtivemos o valor de 988,9 newton, e isto resulta, então, numa força de 61,04 newton. Reparem, é isto que justifica realmente nós sermos capazes de, com um dispositivo deste tipo, conseguirmos elevar, por exemplo, um carro que tem quase 800 kg de peso, não é? Está bem? Bom, para além deste exercício, gostaria de vos apresentar outro. Este outro exercício tem a ver com a hidrostática. E, portanto, vamos ver se o conseguimos aqui resolver também. Portanto, este é o exercício 2 da mesma prova de avaliação, que nos diz que a comporta da figura, que tem 1,5 metros de largura, está articulada em A, como aqui se encontra representado. Vou aqui só
aumentar também a nossa figura, podemos visualizá-la melhor, não é? E tem um movimento limitado pelo bloco B. A água encontra-se a temperatura de 20 graus e pedem-nos para determinar a intensidade da força que atua em B. Portanto, aquilo que temos aqui, ao fim e ao cabo, é a determinação da reação em B. Reparem que ao termos ali um bloco, ele vai originar que haja uma reação no sentido oposto, não é? Se pensarmos também no nosso sistema, nós vemos que a água exerce uma força de impulsão na superfície AB, correto? Esta força de impulsão na superfície AB será, como é óbvio, contrariada por aquele bloco e, ao fim e ao cabo, que terá uma reação também localizada em B. E desta forma nós poderíamos então aqui representar um sistema em que, ao fim e ao cabo, teríamos o nosso comprimento, o nosso segmento AB. Neste segmento AB, se pensarmos então nas reações e nas forças que aqui vão atuar, eu vou apenas colocar, repare, se aqui fosse a meio, a força de impulsão estaria, até posso aqui representar desta maneira, esta seria a força de impulsão, okay, do lado da água, como é evidente. Aqui em cima teríamos as duas reações, não é? Portanto, poderíamos aqui representar a reação vertical em A e uma reação horizontal também na articulação A. Vamos aqui representar por um H de A. E por fim, aqui em baixo, como temos o batente, nós desprezamos o atrito e, portanto, vamos apenas considerar aqui a nossa reação horizontal em B. Muito bem. Ok, tendo então aqui o nosso diagrama de corpo livre representado, aquilo que agora teríamos de ser capazes é realmente de determinar a intensidade da força que atua sobre B. Se vocês repararem, nós podemos considerar então que aqui na articulação de A aplicávamos o princípio que fizemos há bocado no exercício anterior e dizíamos então o somatório dos momentos relativamente a este ponto A tem que ser igual a zero. Vemos logo então que teremos que determinar a força de impulsão para conseguir determinar a reação em B. Portanto, tenho que saber a força de impulsão e a sua localização, está bem? Portanto, a distância que vai desde o ponto A até ao centro de impulsão e depois, como é óbvio, é possível determinar a reação horizontal em B. Se aproveitarmos a equação que há bocado escrevemos, podemos então escrever que o nosso somatório dos momentos relativamente ao ponto A será igual a zero e agora é só desenvolver esta equação e, portanto, agora vamos escrever que o nosso vamos aqui então o nosso H de B e, portanto, consideramos, de acordo com o desenho que fizemos,
que o sentido anti-horário será positivo e, portanto, h de b está a provocar uma rotação no sentido horário, e então seria aqui menos h de b, vezes então a distância que vai desde a articulação até ao ponto B, portanto a distância de A até B, que é 1,2, não é? Como ali está apresentado. Depois, mais o valor de π, portanto da nossa força de impulsão, vezes, agora sim, teria que ser a distância que vai desde o ponto A até ao centro de pressões, ok? Portanto, que seria ali localizado. Terá que ser igual a zero. Portanto, vemos que temos que determinar estes dois valores, que é a força de impulsão, e também temos que determinar essa tal distância. Portanto, vamos agora escrever a equação da nossa força de impulsão. Nós sabemos que a força de impulsão é uma superfície plana, será dada então pelo peso específico do fluido. Ora, o peso específico do fluido é o γ, que aqui está, vezes então a altura do centro de gravidade, e multiplicado então pela área. A área é esta que é, eu gosto de chamar-lhe a área projetada, para diferenciar quando estamos a falar de superfícies curvas da área real. Portanto, esta área projetada é sempre, vocês colocam sempre como se estivessem a visualizar a superfície do lado da água e, portanto, dessa forma conseguem determinar então qual é que é a superfície que estamos aqui a tratar. Bom, procedendo então agora à substituição pelos valores respectivos, 9.810, vou aqui explicitar isto, teríamos então agora a altura do centro de gravidade, nós teríamos o quê? 2,85. Reparem, ela diz-nos que tem aqui 1,5 metros de largura. Portanto, as reações em A, se a profundidade da água for também 2,85. Se este é o valor, nós temos então que a altura do centro de gravidade será 2,85 menos metade da placa, que é 0,6. Portanto, 2,85 menos 0, vou até colocar dessa maneira para ficar claro, menos 0,6, e depois vamos multiplicar agora por a área projetada da placa. Portanto, a área projetada será 1,5 metros de largura, vezes então o seu comprimento 1,2. O resultado então dá-nos 39.730,5 Newton. Okay? Determinamos então a nossa força de impulsão. Falta-nos agora determinar a altura do centro de impulsão. Portanto, agora é escrevermos a nossa equação. Portanto, a altura do centro de impulsão será igual à altura do centro de gravidade, okay, mais o momento de inércia relativamente ao eixo complementar, portanto ao x, sobre a altura do centro de gravidade vezes então a nossa área projetada. Ora,
Agora, substituindo, reparem que aquilo que nós temos, já sabemos a altura do centro de gravidade, os 2,85 menos 0,6. O nosso momento de inércia, que aqui está, é dado por base vezes altura ao cubo sobre 12. Portanto, a base é 1,5, vezes a altura, que é 1,2 ao cubo, a dividir por 12. E depois teríamos a área projetada, que será 1,5 vezes 1,2. E o resultado que daqui resulta será de 2,303 metros. Atenção que devemos sempre aqui colocar o nosso referencial, não é? Desde a superfície livre. Está bem? Portanto, é esta a determinação que fizemos. Se determinamos 2,303 até cá em cima, portanto, temos que lhe retirar esta parte para depois sabermos aquilo que nos interessa para utilizar aqui na distância que vai desde A até ao centro de impulsão. Portanto, se voltarmos aqui a pegar a nossa equação, nós diremos então que a nossa terá aqui 1,2, aqui vamos substituir por os 39.730,5, okay? E a distância que vai desde o ponto A até ao centro de impulsão terá um valor de os 2,303 menos, reparem, o que é que nós temos ali? A distância que vai desde lá em cima, se temos 2,85 menos 1,2 e teremos a distância que vai desde a superfície livre até ao ponto A e, portanto, será 1,65. Okay? Portanto, retirando isto, chegamos à conclusão que o nosso valor de HB, portanto a nossa reação no ponto B, será então, terá o valor de 21.620 Newton. Okay? Portanto, desta forma temos a resposta à linha A já feita. Passamos agora à linha B e diz-nos que pretende que a gente determine as reações em A se a profundidade for os tais 2,85. Portanto, a profundidade, as reações em A, vamos aproveitar aqui na mesma o nosso diagrama de corpo livre. Agora, basta-nos o quê? Pensarmos nas equações complementares do somatório dos momentos. Nós podemos agora fazer o somatório das forças segundo o x e segundo o y, não é? E mantendo na mesma o equilíbrio. E, portanto, para a linha B, nós podemos dizer, então, eu vou aproveitar aqui a equação dos momentos, mas agora substituindo por aquilo que acabamos de dizer, as forças segundo o x igual a 0 e somatório das forças segundo o y também é igual a 0. Ora, daqui irá resultar que já conhecemos o π, já conhecemos o HB, portanto conseguimos perceber que daqui vamos retirar o H de A, certo? Portanto, aqui também aproveitar e escrever que o nosso H de A será dado então pelo valor de 18.110,5 Newton. Agora, como é óbvio, é simples de verificar, não temos aqui o peso da comporta, portanto é desprezável. Aqui o atrito não existe, portanto não há
reação vertical em B. Portanto, obviamente que a nossa reação horizontal, desculpem, vertical em A será igual a quanto? É isso mesmo, a 0. Okay, não temos reação vertical, está bem? Portanto, a linha B já resolvida. Passamos agora à linha C, que nos diz: o bloco B romperá se a força da água sobre ele for igual a 41 kN. Nessas condições, qual será a profundidade da água H? Portanto, estamos a inverter um bocadinho a resolução óbvia do problema, não é? Então, se pensarmos nisto que agora acabamos de referir, nós podemos então escrever que para a resolução da linha C, nós vamos ter então que se H de B for igual então aos tais 41 kN, isto faz com que haja o rompimento, rompe o bloco. E portanto queremos saber qual é que terá que ser o valor de H, neste caso. Ora, nós sabemos que o nosso H do centro de gravidade será sempre igual ao H menos 0,6. Está bem? Portanto, já podemos ter isto em consideração. Então, desta forma, nós teremos é que determinar o H da mesma forma ou da mesma formulação que tivemos para a linha A. Só que na linha A, aquilo que fomos fazer foi determinar o quê? Foi determinar a reação em B. Ora, aqui, se pensarmos um bocadinho, será em tudo idêntico, só que agora teremos o quê? Isso mesmo, agora teremos que já sabemos o H de B, agora temos que determinar a distância que vai desde o ponto A até ao ponto do centro de impulsão, assim como a força de impulsão π. Portanto, se nós agora pegarmos nesta expressão e formos utilizar as mesmas duas expressões que tínhamos anteriormente, vamos ver o que é que daqui resulta. Okay? Portanto, o nosso π agora seria então, reparem, aquilo que nós não sabemos é que antes era 2,85, agora sabemos que é H. Okay? Estão a ver como é que as coisas vão aparecer? E, portanto, desta forma, o nosso π passa a ser uma função de H e não tem um valor ainda determinado. Portanto, é isso que agora vamos ter que escrever aqui e referir que vamos ter o valor de 17,658, resolvendo a nossa expressão, vezes o H, menos 10.594,8. Portanto, é esta a expressão para a determinação do H. Agora, o que é que temos aqui? Algo semelhante, não é? Portanto, temos o HCP, que vamos ter que utilizar aquilo que escrevemos ainda agora. Sabemos que a altura do centro de gravidade há de ser H menos 0,6. Okay? Eu agora vou escrever a equação toda, só para realmente isto ficar totalmente claro. Nós aquilo que temos agora é o momento de inércia. No nosso momento de inércia, portanto, aquele valor continua a ser o mesmo, não é?
Portanto, eu até posso aqui colocar 1,5 vezes 1,2 ao cubo sobre 12. Vou já aqui aproveitar e colocar o valor que daqui resulta, 0,216. Está bem? E em baixo teríamos então H menos 0,6 vezes 1,5 vezes 1,2. Okay? É esta então a nossa expressão para a determinação do centro de impulsão. E agora aquilo que vamos continuar. Estava aqui a ficar sem bateria. Aquilo que vamos então agora fazer é a determinação, então a explicitação desta expressão, e podemos simplificá-la, está bem? Se utilizarmos então esta expressão simplificada juntamente com a do π na expressão que tínhamos aqui anteriormente, okay, que vou passá-la cá para baixo, passaríamos então a ter repara, daqui teríamos então os nossos 41.000, não é? Depois vezes 1,2, depois multiplicado agora por 17, ok? Só vou aqui substituir 17.658 H menos 10.594,8 multiplicado depois então pela distância que vai desde o ponto A até ao centro de impulsão. Portanto, agora é apenas fazer a simplificação disto e chegamos à conclusão que o nosso H seria igual então a 4,44. Okay? Portanto, eu vou só aqui pôr que o nosso H seria 4,44 mais os 0,6, portanto teríamos 5,04 metros. Colocando isto na máquina de calcular seria o resultado final. Muito bem. Portanto, espero que estejam a compreender a resolução. A última linha, aquilo que nos pede é para considerar que a água é substituída por um fluido X, ok? A articulação A quebra quando a sua reação é de 34,7 kN e a profundidade do fluido é igual a 4 metros. Qual a densidade do fluido X? Okay? Portanto, agora é mais uma vez uma inversão daquilo que tivemos a fazer até agora, e para a linha D, aquilo que nos estão a dizer é qual é que será então a densidade deste fluido X naquelas condições. Ora, nós sabemos então que o nosso H de A será igual aos 34,7 kN. Okay? Sabemos que com isto há o rompimento da articulação A. Ok. Se temos já esta consideração, aquilo que sabemos ainda que realmente a altura a que o fluido vai estar é igual a 4 metros, aquele H, que lá está representado. Portanto, já podíamos aqui escrever a altura do centro de gravidade, seria igual então aos 4 menos 0,6, portanto, vou até escrever, será igual a 3,4 metros. Da expressão que temos aqui atrás, isto já utilizamos
já percebemos como é que daqui se calcula. Portanto, desde que nós saibamos qual é que é a altura do centro de gravidade, podemos depois determinar então a nossa altura do centro de impulsão, para este caso, okay? Substituindo pelos valores respectivos, que agora obtivemos, 3,435 metros, e desta forma vamos então obter a nossa força de impulsão, não é? Portanto, agora o nosso π será igual ao nosso gama do fluido, ao fim e ao cabo é isso que vamos aqui escrever, okay? Será então, portanto, o fluido é o fluido X, que depois estará a multiplicar por 3,4 e estará a multiplicar por 1,2 vezes 1,5. Portanto, nós já percebemos agora que aquilo que teríamos aqui que determinar, até posso aqui escrever, isto seria igual a 6,12 vezes então o nosso peso específico do fluido X. Bom, agora não temos que fazer somatório dos momentos relativamente ao ponto A, porque aí não conseguiríamos determinar então qual é que era a reação horizontal em A a partir do qual ele romperia, não é? E portanto estaríamos já a anular. Aquilo que fazemos agora é a aplicação da mesma equação, só que relativamente ao ponto B, e vamos dizer que ele será igual a zero. Ora, com base nisto, nós podemos então escrever que a nossa força de impulsão, okay, multiplicada então por os 4 menos os 3,435 que tínhamos ali, ok, esta é a distância que vai desde o ponto A, desde o ponto B, desculpem, até ao centro de impulsão. Okay? Depois, agora vou considerar aqui menos o H de A vezes, eu agora deveria fazer exatamente ao contrário, porque tínhamos feito a convenção de sentido horário negativo. Okay? Portanto, vou corrigir para isto ficar coerente com aquilo que estivemos a resolver até agora. Portanto, aqui teria que ser mais e aqui teria que ser menos. Portanto, o HDA é conhecido, desta forma podemos então determinar o valor de π, como é evidente, ou então substituir logo diretamente e chegar à conclusão que o nosso peso específico do fluido, ok, porque chegava onde está π, coloco 6,12 gama x, e então, fazendo as contas, isto dava 12.041,6 newton por metro cúbico, e podíamos agora referir ainda o ρ, não é, que iríamos ter, e a densidade por fim. O ρ então seria igual, portanto, a este valor a dividir por 9,81, dando o valor de 1227,5, agora quilograma por metro cúbico, okay? E, como é óbvio, a nossa densidade do fluido X seria igual a 1,23, poderíamos aqui aproximar também, e seria esta então a resposta final ao nosso exercício. Bom,
Espero que tenham compreendido a resolução destes dois exercícios. É de uma prova de avaliação já mais antiga, mas em todo caso mostra-nos aqui o tipo de exercício que pode aparecer numa prova de avaliação. Tá bem? Obrigado.